E eu converso agora no Bloco Cinemais com o Rafael Spaca, criador do blog Os Curtos Filmes, que fala sobre curtas-metragens. Rafael, prazer receber você aqui no programa, obrigado por ter vindo e aceito o convite. Prazer o meu, obrigado pelo convite. Rafael, como é que começou essa ideia de falar sobre curtas-metragens? Você acha que o mercado hoje em dia de curtas ainda é muito pouco? Na verdade, assim, o curta é bastante visto, tem vários canais para assistir o curta. Tem YouTube, tem o Porta Curtas. Hoje em dia, né? Aliás, a gente até ia falar sobre o Porta Curtas, que é um site muito bem feito sobre curtas-metragens que as pessoas podem assistir, né? Só que ele, para difusão de ideias, para difusão de debates, tinha pouco espaço. Então, qual que era a minha ideia? Cobrir uma lacuna para informação, para discussão, para conhecimento do curta-metragem. E aí, o que eu fiz? Criei um blog onde profissionais de várias áreas, que tivessem afinidade ou não com curta, pudesse falar sobre curta-metragem, né? Porque eu acho engraçado, assim, pouquíssimas vezes a gente assiste a curtas-metragens. Eu acho que até os cinemas, antes de uma sessão de um filme, de um longa-metragem, deveria passar um curta nacional para estimular, né? Eles deveriam fazer esse tipo de coisa e não existe. Eu tenho visto curtas só em festivais de cinema. E são curtas ótimos e muito bons que todo mundo poderia ver, mas não tem mais, né? Os festivais de cinema, assim, a maioria hoje dos festivais de cinema no Brasil, eles são dedicados ao curta-metragem. Só que o cinema tinha a lei do curta que obrigava o cinema a exibir um curta antes de um longa. Uhum. Né? E essa lei do curta, as distribuidoras, os donos de cinema, eles conseguiram abolir isso. Algumas iniciativas em São Paulo, principalmente, do Espaço Unibanco, Cinesesc, exibem curtas-metragens, mas no cinema mesmo é muito difícil exibir um curta, até porque, assim, muita gente, muito distribuidor ou dono de cinema fala que a pessoa não vai sair de casa, pegar o carro, pegar um ônibus, ir para o cinema e assistir um filme de 20 minutos, 15 minutos no máximo, né? Então, eles falam que não tem um mercado comercial para isso. É uma pena, gente, uma pena mesmo. As iniciativas são dos festivais de cinema, canais educativos, públicos. O Canal Brasil tem um programa sobre curtas. Canal fechado, né? E, enfim, os festivais de cinema. É uma pena mesmo. Você acha que isso é por causa de muito preconceito? Você acha que rola preconceito? E rola preconceito também com os cineastas que fazem os curtas? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu entrevisto, né? Geralmente, o curta ele é uma porta de entrada para o cineasta. Ele faz um curta, né? Ele ganha uma projeção, daí ele vai para o média ou vai para o longa e depois nunca mais volta para o curta, né? Então, o curta ele ficou assim, com uma pecha de coisa de iniciante, né? Quem é profissional mesmo já abomina o curta. Isso mais do cineasta. Ator e atriz, eles são extremamente favoráveis ao curta, assim, eles gostam de fazer curtas de estudantes, curtas de profissionais iniciantes, ou até mesmo profissionais renomados. Se aparece um convite, eles geralmente fazem, né? Mas de cineasta mesmo, que hoje, enfim, está num patamar muito alto, ele dificilmente volta para o curta-metragem, né? Você lembra de Rebordosa, que foi uma animação, que é do César, eu não me lembro o sobrenome agora, o César, queridíssimo, está sempre Paulinha também, a gente conversa muito. Eu acho que Rebordosa foi um grande marco nos curtas, porque ele recebeu vários prêmios, inclusive no exterior. Muita gente comentou sobre o curta do Rebordosa, que é uma animação, se você ainda não viu, assista, procure no YouTube. Do Angeli, né? Do Angeli, é uma loucura, é muito divertido. E procure, e é isso que eu acho legal, as pessoas deveriam ter acesso mais a isso, é uma pena, né? E é uma pena que os cineastas ainda tenham esse preconceito também. Se você for perguntar para ele, não sei o caso dele, mas assim, 90% das vezes, qual que é o próximo projeto dele? Ele vai falar que é um longa-metragem agora, porque ele ganhou uma projeção, o nome dele apareceu na mídia, mas para ele já não interessa mais fazer um curta-metragem. Como o Esmir, por exemplo, que fez o Esmir Filho, que fez vários curtas-metragens ótimos também, pelo Ioiô Filmes, e hoje em dia fez um longa dos Duendes, né? Que loucura é isso. Você já entrevistou vários diretores no seu blog. Qual diretor você acha que mais te chamou a atenção e aquele que você queria entrevistar mesmo? Eu vi que você entrevistou o Carlos Mossi, eu fiquei tão feliz. Eu adoro o Mossi, gente. O Mossi é uma figura. Ele é ótimo. Então, geralmente eu fazia o seguinte, eu olhava nos guias de cultura, o ator ou atriz ou até o diretor que estava ali naquela peça, ia na porta do teatro e falava, ó, preciso fazer uma entrevista com um blog e tal, e geralmente o pessoal ia numa boa e falava comigo, né?
Agora, de cineasta, assim, diretor, que marcou muito assim, o blog foi o próprio Carlo Mossi, o João Batista de Andrade, né? Enfim, vários atores, algum vários ator outros. ou atriz? A Simone Spoladori, Ela é ótima, né? Débora Falabella. O pessoal, assim, sempre que eu consulto ou acesso esses atores ou diretores, eles vão com bastante carinho no convite, assim, né? Porque eles gostam de falar, o curta é um nicho do cinema, mas é um nicho, assim, que o pessoal do meio é uma coisa que eles são vistos com bons olhos, né? Então as pessoas gostam de falar de curta, né? E gostam de desmitificar isso também, porque, assim, esses grandes atores ou grandes diretores, eles falam assim, ó, pode me chamar, não é porque eu tenho um nome na televisão, que vocês não vão me convidar e eu não vou aceitar. Assim, eles não cobram cachê, enfim, dependendo do convite, do texto, do roteiro, eles geralmente aceitam participar desse trabalho. Porque para eles é legal, porque o curta-metragem, no meu ponto de vista, é o grande movimento do cinema brasileiro, ou até mundial. Porque é o lugar que você consegue dar um espaço para experimentar, para usar, enfim, sair desses cânones do cinema e, enfim, abrir as fronteiras, assim, as percepções do cinema, né? Então, é um espaço que geralmente as pessoas tiram as amarras e se libertam para vários tipos de papéis, enfim. Eu vi que tem uma homenagem à atriz Nicole Puzzi no seu blog. Tem. Eu abri agora uma série chamada 5 Estrelas da Boca. Eu vou retratar 5 grandes atrizes da boca do lixo. Então, comecei essa série com a Nicole Puzzi. Que é uma sumida, né, a Nicole Puzzi? Ela está agora fazendo uma novela no SBT, Amor e Revolução. Ah, tá, que bom, que bom. Do Thiago Santiago. Enfim, a Nicole Puzzi, a Débora Muniz, a Zilda Maio, Márcia Ferro e a Eni. É uma espécie de fotonovela contando a trajetória dessas 5 estrelas que, enfim, que marcaram o cinema paulista, né? E quem quiser assistir a esses filmes, na verdade, com essas atrizes, no Canal Brasil tem toda meia-noite, era aquele cinema que a gente gostava de ver, não é? Geralmente nesse horário, porque Gente, tem uns filmes divertidíssimos. Esses do Carlo Mossi são muito bons, assistam. Eu não me lembro, agora tem o Pedro de Lara participando. Você já assistiu esses filmes? Engraçado. São muito bons. O melhor dos filmes, geralmente, são os títulos, né? São super engraçados. São muito bons, né? Você já trabalhou com cinema? Já fez cinema uma vez? Já fez um curta? Eu fiz chamado Tarifa 2,30, que é uma ideia, assim, lendo Lévi-Strauss, que é um antropólogo que já faleceu, francês, no começo do século passado, ele dizia que em São Paulo, já nos anos 20, 30, por aí, você marcava um encontro com uma pessoa num lugar, daí se essa pessoa fosse no lugar, esse lugar geralmente já não estava mais lá, porque era uma cidade em transformação, tudo, ele falava disso. E aí eu pegava um ônibus para ir para o trabalho, no Parque Dom Pedro e ia no Ipiranga. Você é de São Paulo, né? Enfim, eu tive a ideia de fazer um filme chamado Tarifa 2,30, que eu peguei como se fosse uma panorâmica e filmei a cidade na janela do ônibus, para ver como que isso ia ficar. E a minha ideia era a seguinte, a cada aumento de tarifa, eu ia registrar para ver o que mudou. Só que eu não conseguia acompanhar o ritmo do Gilberto Kassab, que aumenta a tarifa toda hora. Então eu vou fazer muito filme, então não vai dar. Daí eu abortei a ideia. Você sabe que eu tinha uma ideia de fazer um curta quando a gente estava em Paulínia, nos festivais de cinema, a gente sempre tinha uns tempos livres à tarde, assim. Eu sempre imaginei um filme e a gente ia fazer a história do Fred Krueger como ele é na vida real. Tipo, ele indo pra escola, indo trabalhar, tipo, aí depois ele fazia as coisas. Era uma loucura, olha como a gente... É bom, né? A gente soltar a imaginação. Bom, enfim... Vamos passar o seu site, então, para o pessoal de casa acessar, para conferir, então, as notícias, os diretores, as entrevistas. O blog é oscurtosfilmes.blogspot.com. Pode só colocar os curtos filmes, é www? Não, se você colocar oscurtosfilmes.blogspot.com, ele já vai direto. Tá ali, então. Dá dica também para o pessoal entrar no portacurtas.com.br, que é um site da Petrobras que patrocina os curtas-metragens. Tem o curta, né? Enfim, tem vários sites dedicados ao curta, né? Mas esse meu blog, ele enfoca a informação, né? Tá. Então eu produzo o quê? Conteúdo, informação para as pessoas que quiserem, além de assistir o curta, se inteirar um pouco mais sobre esse universo. É uma tribuna, enfim, importante para essas pessoas. Com certeza. E convidar também o pessoal de casa para ir, agora no dia 7 de julho, começa o Festival de Paulínia. Você já foi alguma vez ou não? Não, ainda não. Que é um grande festival, é um festival belíssimo que a cidade de Paulínia faz, no Teatro Municipal de lá. E eles têm a exibição de curtas-metragens, e tudo gratuito.
tá? Na quinta-feira, que é o lançamento do evento, é fechado para a imprensa. Na quinta-feira, que é a premiação, também é fechado. Mas durante a semana, a exibição dos filmes, documentários, os longas de ficção e os curtas-metragens são exibidos. E você pode ir até Paulínia, 40, 50 minutos aqui de Jundiaí, pertinho. Vá lá, confira, prestigie o cinema nacional e os curtas-metragens também. Legal. Vá participar lá, vai conferir esse ano lá, que vale bem a pena. Eduardo, muito obrigado, valeu. Eu agradeço o convite. Eu chamei você de Eduardo, é Rafael. Eu já tô com o Eduardo do outro bloco. Rafael, obrigado, valeu mesmo. Obrigado. E volte sempre aqui. Legal. E você, ó, tem mais um tempinho.